Fala, Tricolor, eu sou louco da cabeça. Vamos falar sobre Fluminense e Botafogo, que já se enfrentaram pelo Campeonato Carioca, só que agora a brincadeira é outra. Agora é um pouco mais sério, o Fluminense enfrenta o Botafogo no Maracanã, valendo aí 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense e Botafogo estão em lugares muito próximos ali da tabela, mas por condições ali levemente diferentes. Os dois têm uma vitória cada uma, mas enquanto o Fluminense empatou fora de casa, o Botafogo tomou ali uma leve pancada fora de casa jogando contra o Grêmio. E aí, nesse vídeo, a gente vai fazer um grande raio-x, né, detalhando todas as circunstâncias, né, de Fluminense que enfrentou tanto o Grêmio quanto o Bahia, o Botafogo enfrentou o Cruzeiro e o Grêmio. A gente vai comparar dados, né, abertos de Botafogo e Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos embora. Mas antes eu convido você aí, tricolor, a seguir a página, deixar o seu like, deixar o seu comentário e vamos embora para o vídeo. Então, se liga. Primeiramente, aqui, ó, Fluminense e Grêmio, né? Se você, por acaso, quiser acompanhar o que eu falei sobre esse jogo, deve aparecer algum card em algum lugar aqui, né? Mas vamos lá. Primeiramente, aqui eu vou deixar selecionado todo o hitmap do Fluminense e do Grêmio durante o jogo, né? Então, se você observar, o Grêmio ele atacou bem mais pelo lado esquerdo, tanto que tem muito mais vermelho pelo lado esquerdo de ataque, ou seja, o Marlon ajudou muito mais a apoiar do que pelo lado direito, e o Fluminense fez a mesma coisa, né? Atacou muito mais aqui pelo lado direito, só que a profundidade do Grêmio foi maior do que a do Fluminense. Se você observar aqui, esse ponteiro aqui, essa coloração, né, chega mais à linha de fundo do que, por exemplo, o Canóbio chegou à linha de fundo, né? Só que agora eu gostaria de comentar uma coisa em específico. Eu vou desselecionar todo mundo, né? Vou tirar essa seleção de todo mundo e vou colocar aqui, ó, Marlon e o Pedro. O Pedro. Não sei se você vai conseguir visualizar alguma coisa ali, porque é muito sutil. E agora eu vou colocar o Canóbio e vou colocar o Serna. Então, essa bolinha aqui é o Serna. Essa região aqui mais destacada é o Canóbio. Por que está muito mais destacado o Canóbio do que o Serna? Porque o Canóbio ele foi muito mais usado em campo, né? Ele foi muito mais acionado do que o Serna. E aí, nessa de o Canóbio ser muito acionado, quem, na minha opinião, foi o melhor jogador do Grêmio foi o Marlon. Porque o Marlon conseguiu desarmar o Canóbio a rodo. O Marlon teve uma pancada de recuperação de bola, tudo em cima do Canóbio praticamente. E o Marlon foi muito bem defensivamente, o que deu a ele uma liberdade enorme de conseguir ir muito mais pro ataque, né? Ele conseguiu ficar mais tempo no ataque com a bola do que o Serna, justamente porque o Fluminense teve pouco acionamento do Serna. E aí, se você observar, por exemplo, a posição média de campo do Pedro, o Pedro quase não aparece aqui, né? Assim como o Serna. Ou seja, o Fluminense ele tentou muito mais pelo lado direito, e aí pelo lado esquerdo foi pouco utilizado. Foi muito pouco utilizado. Se a gente acrescentar aqui, por exemplo, o Savarino que entrou para o outro lado, a posição dele é exatamente igual à posição do Serna, né? Ó. Só que você quase não vai conseguir enxergar justamente porque ele ocupou algumas regiões ali, ficou pouco tempo, não deu para fazer tanta coloração assim nesse fundo, né, que é preto. Então, beleza. Essa foi a primeira análise que a gente vai fazer aqui, que é de Fluminense e Grêmio. Como o Grêmio também enfrentou o Botafogo, vamos observar aqui como é que foi o hitmap do Grêmio. Então, a gente percebeu ali que o Grêmio atacou muito mais pelo lado esquerdo. E como é que foi o Botafogo, né, jogando contra o Grêmio. Aqui o Grêmio agora, ele esqueceu a parte do meio, né? Se a gente voltar aqui para o Fluminense, né, selecionar todo mundo, você teve ali um grande volume de jogo aqui pelo meio, né? Teve volume de jogo pela direita, teve pelo meio, mas a maior parte foi pela esquerda. Agora aqui, ó, Botafogo e Grêmio, o Grêmio ficou inclusive menos com a bola do que o Botafogo e conseguiu ele fazer 5 gols, o Botafogo fez 3, né? Foi 5-3, e os ataques do Grêmio foram, né, muito mais pelas laterais do que pelo meio. Ou seja, a bola chegava pelo meio e já era distribuída pelos lados, né, muito provavelmente em contra-ataque, por conta dessa questão aqui, dessa diferença aí de mais de 100 passes para o Botafogo. A gente pode dizer que talvez quase uns 58% de posse de bola
né, para o Botafogo. O Botafogo não conseguiu ter tanta profundidade jogando contra o Grêmio e a bola ficou aqui, ó, na região do Botafogo, muito mais próxima ao meio de campo. Ou seja, o Grêmio ele jogou diferente contra o Botafogo do que ele jogou contra o Fluminense, né? E aí vamos lá, agora uma outra questão. Vamos voltar aqui no Fluminense e Grêmio. Vamos vir aqui. Fluminense, quando atacou o Grêmio, atacou 42% das vezes pelo lado direito, que foi justamente aquilo, e apenas 26% pelo lado esquerdo com o Serna. O Grêmio atacou 45%, ou seja, o Fluminense atacava com o Canóbios e o Samuel Xavier e vinha uma enxurrada justamente por esse lado para tentar deixar o buraco, já sabendo que o Samuel Xavier não defende tão bem quanto o René, por exemplo. Então as ações, né, do Grêmio pelo lado direito não surtiam tanto efeito porque o René defende melhor do que o Samuel Xavier. Ataques, né, chutes, o Fluminense chutou 80% das vezes pelo meio, né, tanto que os 2 gols do Fluminense foram justamente nessa região ali, bem de frente pro gol, o golaço do Acosta foi assim, e o do Grêmio, né, 67%, ou seja, foi menos chutes por esse lado, e foram mais chutes do lado direito do que do lado esquerdo. Curiosamente, chutou menos pelo lado esquerdo do que, né, ele avançou mais por esse lado, mas chutou menos ali do que pelo outro lado. O que é curioso, porque apesar de você conseguir avançar bem contra Canóbio e Samuel Xavier, o Gêmeos fez ali um trabalho melhor, né, por aquele lado do que o Freitas. Voltando aqui, Grêmio e Botafogo. O Grêmio, no jogo contra o Botafogo, atacou muito mais pelo lado esquerdo, assim como, né, 45%, assim como foi Fluminense, né, 45%, Fluminense e Grêmio. Oxi. Perdão, time. Então, olha só, tá abrindo aqui, eu acho que você queria apertar alguma coisa ou fechou sozinho, inclusive não tá querendo abrir aqui de novo, né? Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo, não tá abrindo. Falha técnica no meio da gravação do conteúdo. Então aqui, ó, vamos lá, essa tabela aqui ela já estava aqui de propósito, que eu ia também gravar conteúdo. Para quem já me acompanha desde o ano passado, sabe que eu faço esses conteúdos aqui, que é de comparar. Então aqui são poucos dados, né, só 2 rodadas, mas essas 2 rodadas já dá pra gente perceber ali que tem alguns times que têm mais algo do que outros. Por exemplo, o que tiver de verde aqui, são times acima da média. O que tiver de vermelho são times abaixo da média, ou seja, vermelho preocupante, verde é bom. No quesito gols feitos, o Fluminense não se destaca. Para filtrar. O Fluminense não se destaca. O Fluminense tem aqui 3 gols, mas o Botafogo, junto com o Palmeiras, Grêmio e Chapecoense, se destacam muito. Mas o Grêmio ali fez um gol contra o Fluminense, depois fez 5 contra o Botafogo. Beleza, mas você não está analisando nisso porque apenas 2 rodadas a gente vai somar ali e não está preocupado muito com rendimento, né? Mas, no quesito quem mais fez gols foram esses times aqui. Gols tomados, né? Agora aqui a gente vai ter que do maior para o menor. Aqui ficou uma leve bagunça. Então vamos lá. Agora vamos fazer isso aqui. Do maior para o menor dos gols, né? Que também tá bugado. O Cruzeiro, por exemplo, tá aqui com 6. Então, em vez de eu fazer aqui esse filtro de gols tomados, porque eu não sei porque não está indo direito, vamos lá. Botafogo é um dos times que mais fez gols, mas também é um dos times que mais tomou gols. Tomou 5. O Grêmio, por exemplo, tomou 5. O Cruzeiro tomou 6. 2 do Curitiba, 4 do Botafogo. Ou seja, nesse quesito, o Fluminense tomou menos gols, absurdamente menos gols do que o Botafogo, e também fez muito menos gols, né, também do que o Botafogo. O Fluminense fez 3 e tomou 2. O Fluminense poderia ter terminado isso daí com apenas 1 gol tomado, se não fosse aquele mole ali do Fábio no jogo contra o Bahia, né?
aqui eu excluí os gols de pênalti, né? E aqui, ó, vamos lá, chutes feitos, né, no gol. Atlético Paranaense e Corinthians estão com um jogo só, por conta do seu jogo ter sido adiado. Então, da onde eu recolho essas informações, não dá para colocar isso daqui porque não tem o jogo. Beleza. Times que mais chutam no gol, tá aqui, ó, Palmeiras, Bragantino e o Vasco. O Vasco, né, nessas duas partidas, é o time que mais chutou no gol, mas tem apenas 2 gols, ou seja, é um dos times que mais, né, tem que chutar para fazer gol. Por isso que eles estão, né, por isso que o Vasco está com o vermelho, e o Fluminense tem aqui, ó, 3 chutes para fazer o gol, ou seja, o Fluminense ele tem uma precisão muito melhor, né? O Botafogo, por exemplo, tem uma precisão melhor ainda, de 1.3, né? O Botafogo não está aparecendo verde ali, mas o Botafogo está bem acima da média, né? Está bem acima da média, né? Chutes certos por jogo, né? O time que mais tem chute certo por jogo, ó, Botafogo, Vasco da Gama, Bragantino, Palmeiras. O Fluminense está aqui, ó, com 5 chutes certos por jogo, não está, né, nem ruim nem bom. E o Botafogo está aqui, ó, com 4.5, ou seja, bem parelho os dois. Chutes tomados, ou seja, quanto menos chutes tomados, melhor para aquele time, né? Então, o Fluminense tomou aqui 9 e o Botafogo está aqui com 11, ou seja, o Fluminense enfrentou o Bahia fora de casa, enfrentou o Grêmio em casa, o mesmo Grêmio deu 5 no Botafogo, e tomou menos chutes do que o Botafogo, que teve um jogo sem tomar gol, que é contra o Cruzeiro, tomou 5, né, do Grêmio. Ou seja, nesse quesito aqui, né, vitória para o Fluminense nesse quesito, né? O Botafogo ganhou nos gols feitos, perdeu nos gols tomados. Defesas do goleiro, ou seja, quanto mais essa bola, né, chega no gol e o goleiro defende, né, bom para o goleiro, mas ruim para o time, porque se o goleiro está defendendo muito é porque a defesa não está agindo lá grandes coisas. O Botafogo tem 7 e o Fluminense também tem 7. Cartões amarelos, 4 para os dois, ou seja, empate na defesa do goleiro, empate em cartão amarelo, empate em cartão vermelho, empate em falta, ambos com 26, faltas para tomar o cartão é a mesma coisa, né? Cartões por jogo também é a mesma coisa, ou seja, tirando aquilo ali, o que a gente viu até agora, o resto é tudo exatamente igual, né? Então, continuo aqui com a falha técnica, eu vou postar esse vídeo e vou postar um vídeo mais completo. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você achou, né, dessa comparação estatística. Ainda é muito cedo para a gente ter, né, algo que a gente consiga falar que um time é muito melhor, chuta muito melhor do que o outro, né, porque ainda está muito cedo, tem apenas 2 rodadas, então é isso, né. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.